Fala pessoal, eu sou o Dorival e hoje nós vamos continuar a nossa playlist sobre nutrição animal. Aqui é uma playlist um pouco mais avançada, então eu recomendo que antes de continuar assistindo, o ideal é que você faça um curso básico de nutrição animal e um curso básico de alimentação animal, para que possa acompanhar essa playlist com maior conforto. Nós também inovamos na forma de abordar os problemas. Então nós agora vamos trazer aqui problemas, né? E esses problemas serão os mediadores ou os balizadores da aprendizagem. Se você está aqui e vê conteúdo no que eu vê qualidade no que eu produzo, por favor, curta e compartilhe. Isso vai ajudar para que esse conteúdo chegue a outras pessoas também interessadas no mesmo tema. Então vamos lá ao que interessa. Nós vamos abordar hoje sobre secreção do trato gastrointestinal dos animais. E o problema é: um produtor de codornas procurou você para uma consultoria. Segundo ele, recentemente trocou parte do farelo de soja por resíduo de feijão. As aves elevaram o canibalismo, reduziram a produção de ovos e o número de ovos e elevaram a mortalidade. Você necropsiou um cadáver fresco e notou um fígado e um pâncreas anormalmente grandes. Abriu mais 4 animais e verificou a mesma condição. O que pode estar ocorrendo e como reverter essa situação? Bem, aqui se trata da substituição de uma fonte proteica, farelo de soja, por uma outra fonte proteica, resíduo de feijão, geralmente bandas, feijão descartado pela indústria. E o que aconteceu é claramente um sinal de deficiência proteico-aminoácidica, com os animais elevando o canibalismo, elevando a mortalidade e reduzindo a produção de ovos em termos de número e de peso. Uma outra característica que chama atenção é justamente a hepatomegalia e a esplenomegalia, um aumento do pâncreas e aumento do fígado desses animais. Então, o que pode estar por trás de um aumento de canibalismo, redução da produção de ovos, redução do número de ovos, elevação da mortalidade desses animais e um fígado e um pâncreas anormalmente grandes em codornas que foram submetidas à substituição do farelo de soja pelo resíduo do feijão? Então vamos lá à resolução? Bem, para resolver essa questão, a gente vai ter que saber um pouco sobre o resíduo do feijão. O resíduo do feijão, ele, assim como o farelo de soja, ele é oriundo de uma leguminosa, tá certo? Só que a característica principal do resíduo de feijão é que ele não passou por nenhum processamento que o farelo de soja passou. Então, o resíduo de feijão, ele não sofreu um processamento térmico antes, por exemplo, para a extração do óleo ou então para fins de padronização. Por se tratar de um subproduto ou de um resíduo agrícola, esse material frequentemente tem elevados teores de proteína e ele entra como um concentrado proteico na dieta dos animais. O que pode acontecer então, assim como a maior parte dos subprodutos ou dos materiais oriundos de leguminosas, o resíduo do feijão pode apresentar fatores antinutricionais. Tá? Esses fatores antinutricionais eles são importantes para vocês terem ideia. Com certeza vocês já escutaram falar dos fatores antinutricionais presentes no farelo de soja, que também é uma leguminosa. Os fatores antinutricionais dentre os fatores antinutricionais, o que chama mais atenção são os inibidores de tripsina. Esses inibidores de tripsina são um grupo de fatores antinutricionais relacionados com a inibição das proteases pancreáticas. Então, esses inibidores de tripsina, eles estão associados justamente a uma redução da atividade das proteases pancreáticas. Bem, antes da gente seguir falando sobre o efeito dos inibidores, é necessário a gente relembrar um pouco como é que se dá a natureza do processo de digestão. Então, no caso específico, existe uma digestão que vai ocorrer no estômago e a digestão dos peptídeos, dos polipeptídeos ou da proteína, ela continua lá no intestino delgado dos animais. Lá no intestino delgado dos animais, nós vamos ter vai desembocar nesse intestino delgado as secreções pancreáticas, tá certo?
Então o pâncreas ele vai desembocar suas secreções. Dentre as secreções pancreáticas, que nós podemos eleger aqui como relacionadas à proteína, a tripsina, a quimiotripsina, as carboxispeptidases A e B, a elastase. Todas essas proteínas, né, que são secretadas pelas células acinares do pâncreas, todas essas enzimas, elas estão no seu formato inativo, tá certo? Então, como é que se dá o processo? Essas enzimas elas são secretadas de forma inativa no que nós conhecemos como zimógenos. Então, tripsina, quimiotripsina, tripsina é secretado como tripsinogênio, quimiotripsina é secretada como quimiotripsinogênio. A carboxipeptidase A e B são secretadas como procarboxipeptidases e a elastase como proelastases. Então, todas essas proteases aqui do pâncreas, elas estão inativas em formato do que nós chamamos de zimógenos. E esses zimógenos, eles são ativados na luz ou no lúmen do intestino delgado. Então, o pâncreas secreta esses zimógenos e eles são ativados aqui no lúmen do intestino delgado. Como que se dá esse processo de ativação? Ele se dá em um processo de cascata, ok? Funciona assim. No intestino delgado dessas codornas, nós vamos ter a presença de uma enteroquinase. Essa enteroquinase ela vai ser nada mais que um mediador, né? Assim que ela entra em contato com a quimiotripsina, com o tripsinogênio, vai ocorrer uma atividade. Essa enteroquinase, então, ela vai converter o tripsinogênio em tripsina. E a tripsina, por sua vez, em ação de cascata, ela vai converter todas os zimógenos em enzimas ativas, ou seja, converter o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, a procarboxipeptidase em carboxipeptidase e as proelastase em elastase. Então existe uma atividade em cascata. A enteroquinase ela é intestinal, ok? A enteroquinase ela é intestinal e ela vai atuar desencadeando a ativação do tripsinogênio em tripsina. A tripsina, por sua vez, ativará os outros peptídeos. Vamos retornar lá para o feijão, então. Um dos principais componentes, então, dos fatores antinutricionais do resíduo de feijão são os inibidores de tripsina. E por serem esses inibidores de tripsina um dos principais problemas, o que é que vai acontecer? Esses inibidores de tripsina eles vão justamente atacar ou atuar nesse processo aqui, tá certo? Então, mesmo que nós tenhamos a secreção via pâncreas dos zimógenos, dentre eles o tripsinogênio, quando esse tripsinogênio é transformado em tripsina, né, quando a enteroquinase age e o tripsinogênio é transformado em tripsina, nós vamos ter uma atividade dos inibidores de tripsina. Esses inibidores de tripsina nada mais são do que proteínas que vão se ligar à tripsina, impedindo que essa tripsina ela forme ligações, né, com seu sítio catalítico e com isso impeça essa tripsina de fazer a digestão proteica e também de ativar as outras enzimas pancreáticas proteolíticas. Então, pessoal, esses inibidores de tripsina presentes, provavelmente os inibidores de tripsina presentes no resíduo do feijão, eles estão atuando negativamente sobre a produção da tripsina lá no intestino delgado das codornas. E qual o impacto disso? Quando nós temos uma atuação da tripsina, né, uma inibição da tripsina e com isso inibição de todas as outras proteases, nós temos uma baixa absorção dos aminoácidos, já que o intestino delgado dos animais ele consegue absorver uma grande quantidade, o intestino delgado dos animais ele consegue absorver
apenas aminoácidos ou de tripeptídeos, e quando nós temos macromoléculas grandonas, né, peptídeos ainda ligados, já que não são quebrados aí pelas enzimas de fase luminal presentes aqui no intestino, não há como absorver os aminoácidos e, portanto, esses sinais que as codornas estão mostrando aí, né, o canibalismo, aumento da mortalidade, redução do tamanho e da massa de ovos, está associado especificamente a um déficit proteico, né? E essa superprodução, ou super tamanho, né, uma hipertrofia do pâncreas e hipertrofia do fígado desses animais, é uma tentativa dos tecidos, por plasticidade fenotípica, né, uma tentativa dos tecidos de suprir essa necessidade. Como eles estão identificando a chegada de aminoácidos lá no ilho desses animais, aminoácidos e proteínas lá no ilho desses animais, eles estão mandando uma resposta sistemática, né, para o pâncreas, para produzir uma maior quantidade de proteases pancreáticas, porque ainda está chegando aminoácido no formato de peptídeo. E isso vai fazer uma superestimulação do pâncreas, e uma superestimulação hepática também, uma superestimulação de pâncreas e, portanto, um aumento desse órgão. Tá ok? Então, o que nós temos aqui é a presença de fatores antinutricionais influenciando em todo o processo de secreção de secreção de proteases em nível luminal e em nível de membrana. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da resolução desse problema. Se vocês quiserem comentar sobre a resolução desse problema, por favor, comentem aqui embaixo nos comentários e deixem o parecer de vocês sobre esse problema, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.